Fala aí pessoal, Ira Macedo. Bom, sobre um assunto aqui, para quem tem Triumph ou BMW ou qualquer outra moto que coloque aqui o peito de aço, né? Que nós chamamos de Crash Bear. Tanto a parte de cima, o protetor aqui do tanque, quanto a parte de baixo ali, que é o protetor do motor. Eu senti uma diferença, tá? Pelo menos na minha moto aqui. É uma Triumph Tiger 900, né? GT Pro. Eu coloquei esse protetor e senti uma diferença pilotando a moto, geralmente em alta velocidade ou em baixa, descendo uma serra, por exemplo. Está descendo uma ladeira, né? Solta a moto e eu sinto a moto está estranha, a frente dela está estranha. Geralmente ela dá um shimmy, ela dá uma puxada, ela afunda um pouco mais. E tá muito fazendo aquele efeito pogobol, né? A moto fica quicando a frente, né? Quando você vai frear ou quando pega ali alguma imperfeição na pista, ela dá aquela flutuada de suspensão, parece que ela tá um efeito pogobol, como se fosse uma mola fraca ali, uma mola quebrada, uma suspensão ruim. E aí eu percebi isso depois que eu coloquei exatamente essas barrinhas. Eu não sei ao certo o peso disso, tá? Desse conjunto, né? Que é em volta da moto, aqui na frente da moto. Não sei se pesa aí seus 3 quilos cada uma, ou quase isso, tá? Ou as duas juntos, uns 3 quilos, não sei. O que acontece, galera? Quando você coloca esse peso na frente da moto, mesmo ele sendo o original, que é o caso, né? Essas barras aqui eu comprei direto na Triumph, tá? Não comprei paralelo. São as barras originais. Quando você coloca esse tipo de acessório, você mexe um pouco na frente, né? No peso da moto. A moto ela tá calibrada para um tipo de pilotagem, um tipo de peso. A suspensão dela, logicamente, você colocando mais peso, a suspensão dela vai mudar, porque, né, ela vai afundar um pouco mais, e aí acaba tendo um efeito, né, diferente do que você está acostumado sem ela. Tem gente que ainda prende aqui algumas coisas ainda, né, amarra nessa lateral aqui, amarra alguns... quando vai viajar, né, acaba colocando bolsas amarradas aqui, ou aquelas bolsas de ferramentas e tal. Quanto mais coisa você bota aqui na frente, mais você afunda a suspensão, né? E você vai ter uma pilotagem diferente, você vai sentir aí alguma coisa estranha na moto. Então, quando você for fazer esse tipo de colocar esse acessório, você precisa vir aqui e regular a suspensão, tá? Então a Tiger 900, a GT Pro, ela tem duas regulagens da suspensão dianteira, tá? Que é a esquerda, a de compressão, tá? Então, você, sentido horário, você aumenta a compressão, e sentido anti-horário, você diminui a compressão. E da direita é o retorno. Sentido horário, você aumenta o retorno, tá? E sentido anti-horário, você diminui o retorno. Para que cada uma serve? Primeiro, a compressão, ela deixa a suspensão mais dura, né? Ela comprime mais ali a passagem do óleo. Então a canela aqui tem uma passagem de óleo, né? Um furinho onde o óleo, quando você afunda a direção, esse óleo passa pelo furinho, e quando você diminui esse furo, você aumenta a compressão, tá? Então, quanto mais para a esquerda, para a direita você colocar aqui no sentido horário, você está aumentando essa compressão. A moto vai ficar com a suspensão mais dura, tá? Ela fica com a suspensão mais dura, afunda menos, ou seja, você vai sentir ela mais dura ali, ela vai copiar mais ali imperfeição, buraco, você vai sentir mais na mão. Se você soltar, ela diminui a compressão, fica uma moto mais macia, tá? Só que automaticamente ela afunda mais, né? Se você abrir tudo, ela vai ficar bem confortável, bem macia. Para pilotar, ó, tá tudo aberto, ó, não abre mais, tá? Ela vai ficar macia, só que pode dar fim de curso. Então ela de fábrica vem na metade. Tem que contar os cliques aqui, se eu não me engano são 11 cliques,
10, 11 cliques, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu errei. 19, tá? Então ali na medida vai ser a metade é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui é metade. Tá? Metade vem de fábrica assim, que é mais dura, menos, afundar menos à frente, joga para a direita, sentido horário, mais macia, joga para a esquerda, sentido anti-horário. Afunda mais, aqui afunda menos. O retorno é como que essa suspensão volta, né? Uma vez que ela afunda até o final, se você aumentar o retorno, ela volta muito rápido. Tá? Ela serve como um efeito catapulta. Então, se você aumenta sempre o sentido horário. Então, se você estiver aumentando esse retorno aqui ao máximo, ela vai ficar meio arisca essa moto. Tá? Ela vai jogar muito para frente, para cima, né? Então, possivelmente ela vai catapultar, ela vai até o final e vai te jogar muito violento para fora. E quanto mais para anti-horário, você diminui o retorno. Tá? Ela também vem de fábrica na metade. Aqui eu acho que são menos cliques, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, é mais. 21, tá? Então é um pouquinho mais. Então 21 são na média ali 10, tá? 10,5 não tem 10,5, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é a metade, é o que vem de fábrica. Se você quer mais retorno, você joga para sentido horário, menos retorno, sentido anti-horário. Tá? O menos de retorno ela vai voltar mais devagar, ela volta mais lenta, né? Então você não vai sentir, vai ser um retorno suave. Aumentando o retorno ela volta rápido, ela afunda e volta rápido. Então você tem que configurar de acordo com o que você gosta de pilotar. Com o peso, com esse peso extra, né, do peito de aço, do protetor ali de tanque, protetor de motor, eu acabei trabalhando, aumentando um pouco mais a compressão. Então aqui em vez da metade eu aumentei sentido horário mais 2 a 3 cliques, tá? Porque aí eu aumento a pressão, ela afunda menos. Lembrando que como tem peso, ela já afunda mais naturalmente, então você vai ali regula um pouquinho. E aqui eu diminui o retorno, em vez de ficar em 10, eu coloquei menos 2 também. Aí experimenta, bota menos 1, menos 2, menos 3 para ver como que ela vai reagir. Por que eu aumentei o retorno? Porque ela estava vindo muito rápido, né? Ela afundava e voltava muito rápido. Tava sentindo vibrar demais. Quando eu pilotava, ela voltava, dava aquelas pancadas rápidas. Eu fui lá e diminuí ali o retorno. Com isso, a moto voltou ao estado original delas, como se eu pilotasse sem essa proteção, tá? Então parece que não é muito, parece nada, né? Mas só do fato de você colocar o Crash Bear, você já muda o desenho da moto, né? A aerodinâmica da moto, o peso da moto. A moto tem um peso distribuído na fábrica de uma forma, você colocou um peso mais à frente, ela quebra um pouco desse peso, dessa distribuição de peso. Lembrando que a gente tem um centro de gravidade onde fica o motor, então aqui eu subo o centro de gravidade, eu acabo botando peso acima, né? Que não foi projetado. Outra coisa, por exemplo, quando eu uso aqui a bolsa tanque, eu costumo usar uma bolsa tanque aqui. Se você botar a bolsa tanque aqui vazia, ela já vibra, né? Porque ela fica encaixada aqui, mas tem uma folguinha. Então quando você está ali a 120, 130, a moto vibra, ela já aumenta a vibração, porque automaticamente ela vibra e joga, faz um vento, o vento faz ali aquela movimentação da bolsa e ela reflete na moto. Então quanto mais cheia ela fica, maior esse efeito de shimmy, tá? Então já percebi isso. Estou andando com a bolsa muito pouco agora, né? Eu comprei uma da Give, é a minha bolsa que eu tenho, uma bolsa de qualidade, eu paguei quase uns R$2.000, se não me engano. Mas eu percebi que quando eu botei peso demais nela, ela influenciou na moto. Eu percebi um shimmy. Quando eu uso ela vazia,
esse shimmy, essa percepção de estabilidade na direção é menor, e quando eu estou sem ela, não se percebe, tá? Então é isso, questão da suspensão dianteira da moto. Não é eletrônica, né? No caso, nenhuma Tiger, pelo menos as Tiger que eu sei, da 800 e 900, na frente a regulagem é toda manual. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a regulagem traseira da minha, que é automática, mas também tem um modelo manual. Beleza? É isso. Espero que tenha ajudado aí a entender um pouquinho da compressão e do retorno, e da questão da quebra ali do peso, né, da distribuição do peso quando você atribui um novo acessório. Valeu? Qualquer dúvida é só perguntar, cara. Um abraço.